Amém, queridos. Abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, tá? Lá no capítulo 3, vocês vão deixar abertos. Suas Bíblias abertas. O título dessa pregação é A Fidelidade de Deus. Todos encontraram o Antigo Testamento aí? Na era do celular aí, né? Nem o pessoal já vai direto aí. Crente de verdade era 40 anos atrás. Os caras perguntavam assim, olha lá no profeta Obadias. Vixe, aí lascou, cara. Era meia hora de culto para encontrar um profeta Obadias. Amém? Vamos mais uma vez fechar nossos olhos. Deus, nós apresentamos diante de Ti a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, venha falar conosco, Senhor. A gente precisa de graça, Deus, para compreender a Tua palavra. Edifica a Tua igreja, Espírito Santo. Eu que oro em nome de Jesus. Amém. Só contextualizando todos vocês, então, nós estivemos tratando o capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias, e um pouco do capítulo 3 também, dentro daquilo que Deus, por meio do profeta Malaquias, estava falando para com a nação de Judá. Lembrando vocês que a nação de Israel havia rachado, 10 tribos haviam ficado de um lado e outras 2, ou melhor, 3 tribos tinham ido para um outro lado, ok? Que era a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo dos levitas. Então, o culto, a capital de Judá era Jerusalém. Então, o culto, o templo que havia sido reconstruído estava em Judá. O templo havia sido destruído, eles foram dispersos lá para a Babilônia, todas as 13 tribos haviam sido dispersas, e depois, por um decreto profético da parte de Daniel, houve uma profecia, eles retornaram, então, desse isolamento que havia acontecido por culpa dos pecados que os reis que substituíram a partir de Salomão, os reis, foi uma enxurrada de reis burros, de reis pecadores, de reis que começaram a adorar outros deuses, até que chegou um ponto em que Deus falou assim, chega. A medida do pecado tinha chegado a um ápice em que Deus falou, chega. E especialmente as 10 tribos de Israel, que era a tribo do norte, capital Samaria, guarde esse nome, Samaria. Esses reis foram terríveis, todos eles, sem exceção. Em Israel não teve um rei que prestava. Todos eles se prostituíram, todos, sem exceção. Todos os reis de Israel se prostituíram, a capital era Samaria. Esses daí nem conseguiram voltar mais à sua pureza étnica. Okay? Todos eles se misturaram com povos pagãos, daí viraram os tais de samaritanos, porque a capital era Samaria, então virou esse povo chamado samaritano, que o reino do sul nem considerava como Israel. Okay? Já Judá já tinha um pouco mais de purificação, que Deus havia dado algumas ordenanças por meio de Esdras e Neemias, que eles tinham que manter a sua pureza. Ok? Só que, olha só, Deus havia trazido Judá do cativeiro, restaurado o templo, e aquela nação estava começando novamente, então, o seu louvor, o seu serviço a Deus. Mesmo passado tantos e tantos anos como escravos na Babilônia, sendo afastados de sua casa natal, eles foram trazidos de volta, e aí qual é a resposta que eles dão para Deus, depois de toda essa sujeira que eles haviam enfrentado, tudo que eles haviam passado, a resposta para com o amor de Deus, para com aquilo que Deus havia feito na vida deles, era então que o sacrifício, aquilo que eles ofereciam a Deus, era do pior, era do podre, era daquilo que então eles entendiam que Deus merecia aquela porcaria de sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus, que eram animais cheios de defeitos, cheios de fezes, cheios de podridão, cheios de doença, inclusive doenças, queridos. Eles pegavam animais doentes e ofereciam a Deus. Lembrando que o altar era visto como uma mesa.
O altar era a mesa onde Deus se alimentava. Então, Deus se alimentava daqueles animais puros. E o que eles estavam fazendo? Oferecendo a Deus o pior que podia existir. Ok? A outra questão é que também relacionada à questão da pregação. Eles não estavam mais enfatizados na lei, enfatizando a lei em suas vidas. Os valores de Deus, o caráter de Deus expresso pela lei, exigia deles que eles andavam daquela forma. Primeira questão, não terás outros deuses diante de mim. E aí tudo que vinha depois, era uma sucessão desse primeiro e maior mandamento que tinha que estar sobre a vida deles. Eles tinham que amar a Deus sobre todas as coisas, para que tudo o mais andasse corretamente. E o que eles faziam? Os sacerdotes começaram a pregar um outro tipo de pregação, um outro tipo de evangelho do Antigo Testamento, que era: não dava nada, faça o que você quiser na tua vida, ofereça a Deus qualquer porcaria, qualquer lixo que você quiser, não viva em santificação, pise na lei, viva uma vida, olha, à la vontade. E é isso que estava acontecendo. E Deus estava chamando a atenção deles em relação a isso. A outra coisa, então, que Deus vai tratar é a questão dos dízimos e das ofertas. O que eles estavam fazendo? Não é que eles não estavam dando dízimos e ofertas para Deus. Eles não estavam dando daquilo que era a primazia, daquilo que era a primeira coisa que eles tinham que fazer era oferecer a Deus. O que eles faziam? Eles ofereciam do resto, ofereciam do lixo, ofereciam daquilo que sobrava, daquilo que era doente, daquilo que era podre, daquilo que ninguém queria, era o que eles ofereciam para Deus. Trazendo isso para a nossa vida, queridos, é uma pergunta que eu tenho feito todos os dias, a partir do momento que comecei a ler Malaquias. Como é que está a minha vida? Será que eu não sou essa pessoa que está oferecendo a Deus lixo com a minha vida? Porcaria da minha vida? Por meio da minha conduta, por meio da minha boca, por meio do meu pensar, por meio do meu caminhar, das minhas relações? Como é que está a minha vida? Lembre-se, o altar de Deus está ali. Nós temos que oferecer a Deus todos os dias o nosso culto a Deus. Então, Judá havia perdido a noção do perigo. Havia perdido o seu temor a Deus. E eu vejo muitas vezes a minha condição, olhando para a minha vida, eu ainda temo a Deus. Existe temor a Deus? Porque há coisas que eu faço que eu questiono se eu temo a Deus. Se de fato eu tenho algum tipo de temor a Deus. Fico imaginando que às vezes fazendo certas coisas, eu fico pensando, se esses céus se abrirem naquele momento, como é que fica a minha situação? Eu temo muito quando Jesus ele fala assim, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não quero dar uma de Paul Washer hoje, né? Paul Washer tem uma pregação lá no YouTube lá, que arranca o couro de todo mundo, mas eu fico olhando para a minha vida e pensando nisso, sabe? Como é que anda essa questão? Como é que anda isso, meu querido? O que a gente tem oferecido para Deus? Às vezes eu fico pensando nessa igreja aqui. A gente tem 7 dias da semana, né? Só temos culto no domingo. Só no domingo que a gente tem para prestar culto a Deus. Eu cultuo a Deus em casa. Miguel, cultua nada. Duvido que cultue. Eu não precisa ir na igreja para orar. Duvido que ore. Você sabe do que eu estou falando. Só tem um culto no domingo. E parece que esse culto é um peso para vir. É difícil vir. Vem arrastado. Tem outras milhares de coisas que são prioridades na minha vida do que estar aqui todo domingo. É lindo ver a igreja cheia hoje. Lindo ver isso. Mas isso daqui é uma vez por ano. Infelizmente, nós temos vivido uma outra realidade como igreja, nesse pós-pandemia. Houveram dezenas de igrejas que fecharam as portas aqui em Curitiba. Fecharam as portas, entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que priorizar na nossa vida, queridos, é colocar a Deus em primeiro lugar. Para que todo o mais caminhe na nossa vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida, olha... E Deus é isso aqui mesmo, é vivenciar aquilo que Deus nos ordenou,
que a gente caminhasse. E uma das coisas que Deus ordenou é que a gente precisa cuidar um do outro, se amar, estar juntos, experimentar mesmo a força que é viver como comunidade, né? Os desafios que é viver como comunidade. E agora Deus profetiza, então, que apesar de tudo que haviam feito para Deus, todo o descaso que aquela nação estava para com Deus, e que às vezes eu e você caminhamos também, Deus vai começar a falar por meio do profeta Malaquias, lá no versículo 1, no capítulo 3, diz assim, ó: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Amém? Aqui, Malaquias está falando sobre duas questões. Aqui ele está falando sobre o profeta Elias que viria e também está desde já preparando a questão do Messias. Então, aquele povo estava podre, infiel, havia se prostituído com outros deuses, estavam vivendo toda aquela palhaçada diante de Deus, toda aquela hipocrisia, levantavam as mãos para adorar a Deus e ofereciam a Deus o pior da sua vida, né? Os sacerdotes que deveriam ensinar a verdade, valores, vida de caráter naquele povo, estavam ensinando o oba-oba, o liberalismo. Eu falei domingo passado que aqui em Curitiba, eu não sei se ainda está nativa essa igreja, eu espero que não, de verdade, eu espero que não esteja ainda, porque é uma igreja bem liberal em certas coisas, onde pessoas aqui da Gólgota foram para essa igreja e fumam maconha, vivem questões da sexualidade de uma maneira altamente liberal, e outras coisas mais. Coisas assim que a gente fala assim, mas como é que esse cara chegou a essa conclusão que você pode vivenciar esse tipo de coisa? Então, mais uma vez, fica evidente, meus queridos, por meio disso, o exemplo de Judá é que se dependesse daquele povo, para que aquele povo fosse salvo, eles estariam lascados. E por isso que Deus, por causa do amor dele, ele precisa intervir naquela situação. E ele começa a mexer os pauzinhos ali. Olha, vocês fizeram tudo isso e agora eu vou mexer os pauzinhos. Então, nem os ritos de purificação eles conseguiam fazer do modo certo. Porque o que acontecia em Israel? Qual que era a finalidade? Por que Deus exigia que eles matassem um cordeiro sem defeito? Por que não podia ter defeito? Porque somente algo sem defeito podia substituir aquele que estava cheio de defeitos. Não adiantava nada colocar um animal ali cheio de defeito, porque defeito nós já tínhamos. Alguém puro, perfeito, tinha que pagar o preço por algo imperfeito que era eu. Por isso que Deus pedia que os animais tinham que ser perfeitos. Obviamente que nenhum desses animais, em si mesmos, eles tinham o poder de tirar o pecado. Mas eles eram a sombra daquilo que ia ocorrer em Cristo Jesus. Amém? Por isso que Jesus tinha que ser perfeito. Por isso que Jesus não podia nascer da semente do homem. Ele tinha que ser da semente do Espírito Santo. Eu já vi teólogo que questiona a questão do pecado original. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esses caras acham que surgiu o pecado? Eles creem que uma criança, uma pessoa, nasce sem pecado e depois se torna pecadora. Não, Jesus vem, ele precisa... Porque essa que é a questão. Por que Jesus, então, não era simplesmente o filho de José com Maria? Fruto de uma relação sexual natural. Por que não podia? Porque se ele fosse fruto de José e Maria, por meio de uma relação, Jesus não seria sem pecado. Esse é o fundamento básico da nossa crença, da razão pela qual Jesus era o sacrifício perfeito. Porque ele não tinha pecados. Ele não somente não cometia pecados, ele não era um pecador, como nós. E aí ele sobe lá, derrama o seu sangue naquela cruz, e nós somos purificados, então, por esse sacrifício perfeito que era ele. Por isso que os animais tinham que ser perfeitos, porque os animais tinham que representar aquele que era santo, que era Jesus, que não tinha pecados. E o que eles faziam? Então, eles ofereciam porcaria. Eles ofereciam qualquer coisa, porque eles entendiam, então, que Deus aceitava qualquer coisa.
É como se Deus, o peso do nosso pecado não tivesse o seu devido valor. Amém? Alguém falou assim para mim, mas eu acho que há pecados e há pecados. Na questão sacrificial, não. Vocês conhecem algum tipo de pecado no Antigo Testamento que era punido com qualquer outra coisa que não fosse a morte? Todos os pecados, quando era para oferecer alguma coisa para o sacerdote, tinha que morrer alguma coisa. Podia ser uma pombinha, podia ser um cordeiro, alguma coisa tinha que morrer. Então, sempre, querido, cada pecado meu e teu, cada um, por mais bobo, tolo, pequeno que seja, ele tem um preço. E esse preço se chama morte. Ele é a morte. Então, quando eu peco, eu estou trazendo sobre minha vida a morte. Porque o pecado continua sendo algo que nos separa da glória de Deus. Por isso que Jesus fala, por meio do apóstolo João, olha, quem tiver pecado, se arrependa, volte atrás, mude de vida. Porque se não há arrependimento, meus queridos, o bicho vai pegar. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então Deus profetiza que ele viria como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Esse negócio do fogo é interessante, né? Porque Jesus ele precisa vir como algo que vem consumir literalmente os nossos pecados. Ele precisa nos lavar dos nossos pecados, assim como um sabão, como algo que, quando você lava uma roupa, você precisa disso para lavar. Então ele precisava nos purificar. Ele precisava purificar aquele povo. Lá no versículo 3 ele vai dizer assim: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então Deus está prometendo que Ele vai restaurar a adoração a Deus. Aleluia! Ele vai fazer isso. Não é o povo que vai fazer isso. Não era aquele bando de gente pecadora que vai fazer isso. Era Ele o responsável por estabelecer novamente o retorno à forma correta de adorar a Deus, que é em santidade, dando as primícias para o Senhor, não do lixo. E é Ele que restaura isso. Olha que loucura isso. Lá no versículo 2, no capítulo 1, Deus fala: eu amei vocês. Por isso o título dessa pregação é a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel. Eu e você, meu querido. Se dependesse de nós para sermos fiéis a Deus, a gente estava lascado. Glórias a Deus que a salvação é um ato divino da parte dele. E a adoração a Deus também é isso. Então eu fico pensando, sabe, para mim a graça pura está aqui no domingo adorando a Deus. Porque eu tenho um monte de crente aí, querido, que chama Jesus de Senhor e Senhor e está nem aí para estar em comunhão. Em prestar culto a Deus. Não está nem aí. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Repita comigo: o Senhor não muda. Amém? O Senhor não muda. Quem muda somos nós. Mas o Senhor não muda. Por isso que a promessa dele, eu amo vocês, muda? Não. Tem algum momento em que Deus deixa de nos amar? Não. Porque Ele não muda. A gente deixa de amar as pessoas. Ainda que eu acho que essa frase, deixei de amar, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, meus queridos, deve fazer parte de uma frase que saia da boca de um cristão. Nunca um cristão pode dizer, eu não amo. Eu não amo mais você, né? Nossa, o que a gente já lidei com divórcios de gente que chegou para mim e falou, Pipe, eu quero me divorciar. Por quê? Porque eu não amo mais. Cuidado com esse tipo de coisa. Isso não procede da parte do Espírito Santo, meus queridos. Quando Jesus nos desafia a amar como Cristo amou a igreja, amém?
É isso? Não é isso? Maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja? Não é isso que a Bíblia fala? Amém? E aí quando a gente lê lá, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amém? Amém? Então, quem está disposto a amar até o fim aí? Levanta a mão aí. Quem não quer? Quem não quer? Levanta a mão aí, eu quero ver. Amém? Até o fim, querido. Até o fim. Ame até o fim. Porque o amor em Cristo é infinito. Não existe isso. Amém? Não estou falando que é Hollywood. Né? Pode parar. Certo? Não vem com Hollywood para cima de mim, não. Okay? É amor de verdade. É amor que sofre junto, é amor que passa fome se for necessário, é amor que vai morar embaixo da ponte se necessário. Amém? É amor que passa por doenças, passa por tragédias, é amor que está ali, ó, que enfrenta as dificuldades, enfrenta as contradições que existem numa relação. É isso aí, amor. É amor de verdade, é amor de gente adulta, de gente madura. Amém? De homem que é homem, de mulher que é mulher. Amém? Porque se depender dessa geração que se ofende aí e já dá as costas, né? Aí nós estamos lascados. Amém? Por isso escolha bem com quem você vai casar, querido. Olhe no olho dessa pessoa e fale assim, você vai morrer comigo? Vai ficar comigo até o fim? Filma isso. Amém? Filma isso. Faz assinar no cartório, assim, ó. Acho que a gente tinha que pegar, né, mudar esses contratos de casamento e falar assim, olha, eu prometo que vou ficar com essa miserável até o fim da minha vida. Ponto. Amém? Mesmo ela sendo assim, encardida do jeito que ela é, eu vou ficar com ela. Ponto. Amém? Até o fim. Até o fim. Amém? O Cláudio Duarte fala que uma vez foi um casal, né, falar com ele e falar que o cara queria se separar. Daí ele falou assim, então tá, então eu vou orar por vocês, né? Daí ele colocou a mão na cabeça do cara e falou assim, Senhor, eu quero agora orar e pedir que o Senhor mate ele. Mata ele, Senhor. E o cara foi escapando e falou, mata ele, Senhor. Porque ele falou até que a morte nos separe. Então, o único jeito de separar é isso. Você quer separar? Quer? Então deixa eu orar para você. Morra, desgraçado. Né? Certo? Versículo 16 agora, meus queridos. Pulem até o 16. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, aleluia, diz o Senhor dos exércitos. Eu gosto muito desse sentimento de pertencimento que a Bíblia nos dá, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de orar, acho que essa é uma das orações que eu faço todos os dias. De verdade, queridos. Eu oro todos os dias, eu falo assim, Senhor, eu sou teu. E você é meu. Você é o meu Deus. E eu sou teu, Senhor. Eu pertenço a você, Senhor. Eu pertenço. Essa sensação de pertencimento. Essa semana nós tivemos a partida do nosso irmão Timothy Keller para a eternidade. Timothy Keller, essa semana, dormiu e foi para estar com o Senhor. E, nossa, eu vi dezenas e dezenas de homenagens a ele, frases sendo faladas assim. Mas tem uma frase que eu achei assim fantástica e mostrando assim a seriedade desse homem, né? A visão que ele tinha acerca de Deus, da vida diária. Eu vou ler para vocês, deixa eu colocar meu óculos. Que eu, sinceramente, queridos, é o tipo de postura e visão que eu queria ter diante de Deus e diante da morte, melhor dizendo. Ele diz assim, é na morte que Deus diz, se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Aleluia. Deus pode tirar minha esposa, pode tirar meu filho, pode tirar minha saúde, pode tirar minhas pernas, pode tirar meus dentes. Que beleza que ia ser, né?
mas ninguém pode tirar ele de nós, meus queridos. Ninguém pode tirar ele de nós. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Aleluia. Aplauda a Deus por isso. Porque é isso que nos move, querido. É isso que nos dá a segurança. Saber que onde a gente está, querido, Ele está com a gente. A gente perde um pouco dessa noção da presença contínua no nosso Deus. De que Ele está ali o tempo todo. Presente o tempo todo. Em coisas assim que às vezes a gente fala assim, meu Deus, onde está Deus? Mas Ele está lá. E só faz sentido à luz disso. De que Ele é a nossa segurança. Então eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Aleluia. A forma como Ele nos vê. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Aleluia. Eu gosto muito dessa parte que ele fala que o serve. Amém? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas responda para si. Eu e você, nós temos servido a Deus? Temos servido ou a gente pensa que a gente foi chamado para ser servido por Ele? Como é que eu e você enxergamos Deus no nosso dia a dia? Nós somos servos de Deus ou Deus é o nosso servo? Porque eu tenho certeza absoluta que tem muitas teologias por aí, tem muitas igrejas por aí que pregam isso. De que Deus é o nosso servo. De que a gente ora e Ele tem que nos atender, e tem que fazer segundo a nossa vontade. Então vai a vós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, amém. E ai dele se não fizer segundo a nossa vontade. No versículo 18, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, aleluia, amém? Deus está em nós, queridos, para fazer essa grande diferença entre nós, aqueles que amamos a Deus, aqueles que servimos a Deus e aqueles que não amam a Deus e não servem a Deus. Eu vi um vídeo do Jordan Peterson, um psicólogo, né? Um psicólogo americano, falando, eu não vou falar assim, conversão dele, porque vocês precisam assistir para entender, mas a minha conclusão e a conclusão de quem fez o vídeo foi essa, de que o Jordan Peterson ele está em Cristo. Uma das coisas que ele fala, assim, que praticamente assim, o que a gente entende é que ele sempre acreditou em Deus, mas ele tinha muita dificuldade de falar isso para as pessoas, que ele acreditava em Deus. Por que ele tinha esses medos? Porque ele acreditava que sempre que ele dissesse, eu acredito em Deus, a vida dele tinha que condizer com isso. Ele tinha que ter uma caminhada no dia a dia, que os outros vissem e falassem, realmente o que esse cara está falando condiz com a atitude dele. E aquilo me fez pensar, falei, complicado, hein? A começar em mim, que sou mais santo que todo mundo aqui. A começar em mim, eu fico pensando, cara, você já pensou se alguém pergunta, você crê em Deus? E a minha resposta, ela é absolutamente condizente com a minha conduta diária? Aí no final ele termina o vídeo orando o Pai Nosso. É um vídeo muito lindo. Depois eu mando lá no grupo para vocês, tá? Ou posto lá no YouTube, no Facebook, para que vocês tenham acesso. Mas é muito lindo isso. Eu achei uma atitude muito, muito forte, muito poderosa da parte dele. Então, bem no fim, ele falou que ele acredita em Deus, né? Mas para ele é uma dificuldade falar isso, se isso não condiz com a vida dele. Terminando, queridos, no capítulo 4, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, aleluia, nascerá o sol da justiça, aleluia.
e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que é João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Aleluia, e aleluia, e amém. Eu gosto disso que Malaquias ele termina, ele conclui, olha, eu vou restaurar tudo isso. Mas se mesmo depois que houver restauração, a coisa continua assim, do mesmo modo, eu continuo vivendo essa mesma vida de pecado, essa mesma vida de perdição, se aquilo que eu falo, se as minhas confissões de fé, elas não têm praticidade na minha vida, eu falo, cuidado com isso. Cuidado se eu digo que creio a Deus e vivo uma vida na promiscuidade. Cuidado se eu digo que creio em Deus e sou um mentiroso, uma pessoa em que ninguém acredita na palavra. Porque assim como o Jordan Peterson lhe fala, precisa ter alguma coisa no mínimo ali que diga de fato, que faça uma diferença, meus queridos, entre a vida do ímpio e a minha vida. Porque se a minha conduta, a minha vida é de ímpio, tem alguma coisa errada na minha vida. E aí eu estou que nem Judá. O altar de Deus está aqui, e ao invés de oferecer a Deus algo santo, algo perfeito, puro, sem manchas, eu ofereço a Deus uma avacalhação. Está ali, o que eu tenho oferecido a Deus na minha vida? O meu serviço a Deus tem sido o quê? Pecado? Ou o meu serviço a Deus tem sido uma busca constante por santificação, oração, jejum, leitura bíblica, comunhão, serviço, que vem da parte do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém? A nossa esperança está no Senhor, e somente no Senhor. E tudo que o Senhor quer de nós, a cada dia, que a gente entregue o nosso coração a Ele, que a gente confie nele. Porque eu tenho certeza que todos os nossos pecados estão relacionados às vezes em que a gente larga da mão de Deus e fala assim, Pai, dá um tempinho aí. Dá um tempinho aí. Certo? Então, como o Pai que está sobre as nossas vidas, Ele nos alerta e fala assim, não vá por ali, não caminhe assim. Caminhe comigo. E Ele está segurando nas nossas mãos. Feche seus olhos, queridos. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite. Eu quero te louvar porque você é a nossa esperança, Senhor. Que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, a gente seria nada, Senhor. Nós seríamos apenas míseros pecadores perdidos, caminhando na direção do inferno, de uma separação eterna, Senhor. Porque a gente é incapaz de fazer qualquer coisa para o Senhor por nós mesmos. Por isso a gente precisa de Ti, Espírito Santo, em nossas vidas. Espírito Santo, só você pode gerar em nós uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de consagração, Senhor. Senhor Jesus, não queremos mais apresentar diante do Teu altar, Senhor, uma vida de podridão, uma vida de resposta de pecado para com a graça. Ao invés de nós respondermos a Tua graça em nossas vidas com uma vida de santificação, de amor, de serviço, muitas vezes, Senhor, nós temos oferecido como resposta a Tua graça libertadora, uma vida de pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Se a gente não entendeu ainda, Deus, a implicância daquilo que o Senhor fez por nós na cruz,
Que o Teu Espírito possa derramar sobre nós toda a luz necessária para a compreensão, Senhor. Deus, seja com a Tua igreja que está aqui nessa noite, Senhor Jesus. Santifique a Tua igreja. Santifique, Senhor, a Tua noiva, Deus. Que a Tua noiva possa estar preparada todos os dias, Senhor Jesus, com suas lâmpadas acesas, Senhor. Com óleo, Deus, sempre, Deus, sempre. Que a gente não seja pego de surpresa, Senhor. Que nós não sejamos pegos, Senhor Jesus, não Te servindo, não Te amando, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. É o que eu oro e Te agradeço. Amém.